Já estamos ao vivo novamente na nossa próxima live hoje. Mais uma conversa interessante. Estou aguardando aqui meu convidado. Já está entrando aí o Vanoí. Coloque aí vai aparecer para você um pedido para participar do vídeo. É só você clicar. Algumas pessoas entrando já. O som tá bom aí? Eu tô num outro ambiente, um outro cômodo aqui, o som tá reverberando um pouco. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém responde, por favor, se estão me ouvindo bem. Vou mandar um convite. Deixa eu ver aqui. Manoí, você pode clicar aí e enviar um pedido para participar do nosso vídeo? Que não tá aparecendo para mim aqui. Olá, Vilma. Vanoí entrou. Deve aparecer um pedido para você, um convite para você participar do vídeo. É só você pedir para entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo enviar direitinho isso. Aguardando agora, ele já vai entrar daqui a pouquinho. Os conectados. Ah, Agora conseguimos! sim, estamos conectados. Como Muito vai boa tarde. você? Muito boa tarde! Que Boa tarde, é um prazer! prazer. É um Prazer prazer estar com revê-lo. você. Eu que o diga. Primeiro, agradecer muito ter aceitado o meu convite. Bom revê-lo. Quanto tempo que a gente não se vê assim, né? É verdade, né? Tempo. O prazer é meu em poder participar com você. Eu que agradeço o convite para este tempo. É sempre bom e como você mesmo diz, né? Um reencontro, mesmo que online, depois de um tanto tempo, né? De que nós nos vimos e aí você como dentista, como terapeuta, como homeopata e como minha dentista por um bom tempo, aproveitar aqui para fazer a propaganda, né? E agora a gente tem essa oportunidade. Grato aí pelo convite para compartilharmos um pouquinho sobre as questões deste tempo que estamos vivendo, não é verdade? Pois é, o Vanoí conheci como queridíssimo paciente, né? Ainda na minha clínica lá no Barreiro, na época ainda, já tem uns anos. Você sabe quantos anos tem isso, não? Vamos deixar isso para lá que vão acabar Deixa descobrindo a pra nossa lá. idade. Deixa pra lá, mas como eu tenho feito convites muito especiais aqui essa semana, não podia, né, deixar de fora depois o que se tornou um amigo e um profissional que eu admiro muito. Vou deixá-lo Obrigado. apresentar, né, mas dentro desse assunto que nós vamos falar hoje, eu acho que não tinha pessoa melhor para a gente trazer para esse bate-papo aí. Espero que as pessoas participem. Quem quiser fazer alguma Sim. pergunta, por favor, né? Mas se apresente para nós como você está hoje, né? O que você tem feito, quais que são as suas atuais responsabilidades, porque eu acho que o currículo é muito extenso, não vai dar para falar tudo, né? Vamos falar mais atual. Eu quero agradecer mais uma vez, né, dizer que a minha área de formação é a área teológica e psicanalítica também. A gente tem atuado no decorrer de um bom tempo, já mais de 10 anos na área da psicanálise e mais de 24 anos na área teológica, como um pastor batista e também trabalhando na área de aconselhamento, né? Trabalhamos com equipes multiprofissionais na área de dependência química, sobretudo quando residi na Bahia por um bom tempo. E por volta de 8 anos e meio estive no Barreiro, onde nós nos conhecemos, né? Estabelecemos ali até mesmo alguns projetos na época, e eu como então pastor da Primeira Igreja Batista do Barreiro. E aí depois eu vim para a Floresta, o bairro Floresta, trabalhar na área de gerenciamento de uma área missionária da Convenção Batista Mineira, atuando aí
em várias partes de todo o estado, acompanhando pessoas, e estivemos envolvidos em vários projetos sociais, entre eles aí o que aconteceu na cidade de Brumadinho, né? Toda a nossa equipe multiprofissional esteve lá trabalhando e atuando, e agora nessas enchentes e tudo mais, e durante todos esses anos o papel realmente tem sido esse: servir a Deus servindo ao próximo, né? Eu acho que quando se fala em servir a Deus, não temos como separar isso de servir a Deus servindo ao próximo. Porque hoje se existe, Elizabeth, um questionamento muito grande sobre religião, e eu gosto muito de Tiago, capítulo 1, versículo 27 na Bíblia, quando ele diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper. Então eu acho que, com respeito a todas as religiões, eu acho que o nosso papel é esse: é servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, e nós estamos experimentando isso, mesmo que de uma forma bem, como eu posso dizer, de uma forma bem dolorida, vamos assim dizer, porque as neuroses se afloram nesse tempo que estamos vivendo, mas eu acho que nós estamos aí para contribuir com a sociedade, né, de várias formas e de várias maneiras. Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que, se a gente for pensar em currículo aqui, eu só gostaria de me apresentar como servo, servindo a Deus, servindo ao próximo. Que modéstia. Que lindo. Não, mas o que acontece? Eu acompanho sempre o seu trabalho, lógico, e sei do seu caminhar, né? Eu acho que nesse momento, claro, o trabalho muda, mas ele nunca diminui, pelo contrário, deve ter aumentado agora, né? E eu fiquei muito feliz quando você recebeu o meu convite, aceitou, porque uma pessoa assim com tanta experiência, não só do lado missionário e do lado de ajudar o próximo, né? Você tem um olhar muito interessante da pessoa nesse contexto. Não é só aquele trabalho caridoso que a gente vê que muitas pessoas executam muito bem, né? O meu trabalho hoje, né, passa muito pelo autoconhecimento e de tratar a pessoa como um todo, como eu venho falando sempre aqui, né? Não é segredo para quem me conhece que eu busco mesmo ferramentas e oportunidades para que eu consiga atuar no ser, não na doença, não no propósito. Também procuro fazer meus trabalhos com a comunidade, meus trabalhos voluntários, né? Mas esse olhar de um psicanalista, esse olhar de um profissional, inclusive, ele é muito interessante, principalmente nesse momento. Conciliar as duas coisas enriquece muito o seu trabalho, não é mesmo? É verdade. E eu digo mais quanto a isso, né? Porque nós não temos como separar as coisas. O ser humano tem que ser visto no seu todo, né? Ele é composto de corpo, alma e espírito, e nós precisamos cuidar de todas as coisas. Você, como uma homeopata, por exemplo, talvez hoje você esteja vivendo uma situação que as pessoas estão fazendo contato com você, querendo um remedinho para o estresse, querendo uma fórmula mágica. E isso não é possível sem uma anamnese, sem um conhecimento, sem conhecer o paciente em si. Porque é muito fácil tratar da doença que o paciente tem. Isso é fácil. O difícil é tratar o paciente que tem a doença. Porque, na verdade, quando você cuida da pessoa, você faz com que minimize o seu sofrimento, a sua dor, as suas reações psicossomáticas, porque tudo isso é fruto de um conjunto. Então, as pessoas, elas são mais importantes do que as coisas. E o que elas são é muito mais importante do que aquilo que elas têm. Então, hoje, sobretudo nesse tempo de isolamento, nesse tempo onde as pessoas estão fazendo uma reavaliação das suas próprias vidas, nós temos visto situações, principalmente na área emocional, bem interessantes. Eu gosto muito de um futurólogo, né? Na verdade, ele faleceu no ano 2016, um americano, que ele dizia já no século passado o seguinte, Elizabeth e todos que nos acompanham, ele dizia que os analfabetos do próximo século, que seria agora o século XXI,
não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas são aqueles que se recusam a aprender, a reaprender e voltar a aprender. Então, na verdade, o que nós precisamos compreender, nós precisamos reaprender para aprender outra vez. E eu acho que neste momento de isolamento, é isso que a gente está tendo que desenvolver. O reaprender e o aprender a valorizar muito mais as pessoas do que as coisas. Aprender a nos relacionarmos mais, aprender a importância das pequenas coisas na vida da gente. Eu estava observando pela televisão uma pessoa que trabalha aí na parte artística e como um comediante, e ele dentro do seu apartamento, ele fazendo ali pela janela, contagiando as outras pessoas do prédio para participar de uma brincadeira e trazendo um momento de relaxamento para o estresse tão acentuado. Mas o que é interessante é o quê? Essas pessoas, por certo, elas não se conheciam. Elas talvez nem se relacionavam, elas se movimentavam. Nós estamos nesse reaprender, aprendendo a se relacionar mais. Porque, na verdade, nós nos movimentamos muito, mas nós nos relacionamos pouco. Então, essa escola do sofrimento, porque eu digo o seguinte, não existe crescimento sem sofrimento, não existe sofrimento sem perdas, e não existe perdas sem dor. Mas tudo serve para a gente crescer. E esse momento é tempo de nós realmente avaliarmos e reavaliarmos as nossas vidas no todo. Por isso que a psicanálise e a religião em tempo de crise, que é a nossa proposta, ela mostra isso, o quanto nós precisamos cuidar do todo, tanto físico, quanto emocional, quanto o espiritual, para que possamos passar por esta fase, nesse tempo aí que nós já temos sequelas profundas, de muitos lutos, de pessoas que não puderam sepultar os seus mortos, de situações que existe hoje a fobia muito acentuada, o medo, aqueles que vivem o medo da morte sobre todas as coisas, o confinamento. Então, a palavra reinventar, ela está hoje tão presente, né? E eu acho que a gente precisa realmente buscar coisas para tirar esse peso, trazer alegria, fazer alguma coisa que venha realmente a mudar um pouquinho essa história que estamos vivendo nesse tempo. E principalmente reaprender a lidar com você mesmo, né? Isso, porque sobre isso todas as aí, coisas. eu acho que é o que está sendo mais difícil, porque as pessoas estão reinventando, estão buscando formas de se relacionarem, não todas, né? A gente vê que as coisas vão mudar, lógico, não vão voltar a ser como antes, mas infelizmente algumas pessoas não vão evoluir, não vão melhorar, assim eu acredito, né? Porque o que a gente tem visto que no momento em que a gente deve desenvolver o coletivo, tem pessoas indo para o contrário, estão desenvolvendo um egoísmo cada vez mais. É verdade, é verdade. Né? Infelizmente tem esses dois lados. Mas o mais difícil, né, nesse deve estar tendo bastante trabalho aí como psicanalista, essa questão de aprender, de reaprender ou de conseguir conviver com você mesmo. Né? A gente tem visto, falando pouco assim por alto, mas uma coisa que não dá para esconder mais é o surto de violência doméstica, o grande número de suicídios, né? E uma série de coisas que vem acontecendo aí. Todos os profissionais que eu conheço da área terapêutica, psicanalistas e tudo, estão falando para mim, os psicólogos, ontem teve a Janaína aqui, né? Estão trabalhando muito mais. O Sérgio, que vai vir, o Serginho, que vai vir falar com a gente semana que vem também, é psicanalista, ele vai conversar com a gente da medicina chinesa. A medicina chinesa, hoje, é uma base muito boa para a gente explicar muita coisa, né? Mas, assim, ela fica um pouco de lado pela questão de precisar de um contato imediato. Mas a filosofia que a medicina chinesa traz, principalmente relacionada à psicanálise, dá, assim, para a gente um amparo muito grande para que a gente entenda e possa ajudar um pouco essas pessoas, né? Sim. É um momento, assim, que eu acho que a grande dificuldade
que tem trazido mais dor e mais falta de preparo é essa, né? Visto os hábitos e o mundo que a gente estava vivendo, né? É verdade, nós somos influenciados por uma cultura sobre todas as coisas, né? Nós somos um povo caloroso, um povo mais sinestésico do que qualquer outra coisa. A necessidade do toque, né? Da verbalização das coisas, do ouvir. Então, isso para nós, principalmente nós latinos-americanos, isso tem gerado um sofrimento muito grande. Por isso também o sentimento de solidão, as pessoas juntas dentro de uma mesma casa, porém se sentindo sozinhas. Por falta de relacionamento, como eu disse, as pessoas se movimentam, mas não se relacionam. Cada um num seu mundo, agora não online, mas cada um verdadeiramente no seu mundo virtual, que existe a diferença do mundo online para o mundo virtual. Né? É verdade, Quer dizer, né? exatamente. Na verdade, nós não estamos aqui virtualmente. Né? Nós estamos aqui online. Né? Nós não estamos aqui virtualmente. Então, é real, não é irreal. Então, e não o que é real... isso que a gente vê, né, no dia a dia hoje. Exatamente. E Mas as pessoas como... como... Está sendo tão bom, né, trazer essas lives, esses trabalhos Isso. que tantos profissionais estão fazendo, né? Exatamente. É por isso que você vê as pessoas... Vamos pensar na questão do suicídio, como você colocou. Na verdade, as pessoas elas não querem morrer, elas querem aliviar a dor. É interessante a gente observar isso. Então, é uma válvula de escape no auge do desespero. Sim. Por quê? Porque elas não têm com quem compartilhar, elas não se sentem seguras, as pessoas não abrem mais o coração, os seus corações uns aos outros, e a gente internaliza todas as coisas. Aí vem as enfermidades psicossomáticas. Aí vem o sofrimento, e com isso traz as enfermidades outras mais, e aí então as pessoas elas acabam também não buscando ajuda, por se sentirem também autossuficientes, e elas querem, eu vou conseguir dar conta de resolver o meu problema sozinho. E não é uma realidade e hoje. Sobretudo por esse momento, o desencadear da presença desse vírus no mundo e o isolamento, nós temos muito mais do que uma questão de saúde pública, que é ter que todo mundo estar em casa, e a proposta ainda é essa, fique em casa. Eu sou defensor dessa tese, né? Nós temos que respeitar aquilo que a OMS diz, que o Ministério da Saúde diz. Podemos até ter pontos divergentes em algumas situações, porém, eu acho que é importante nós recebermos essas informações como de pessoas técnicas, e a técnica tem que estar acima de qualquer coisa nesse momento para a questão do vírus. Para a questão do vírus. Então, eu sou totalmente a favor daquilo que nós estamos recebendo, através da Organização Mundial da Saúde. Mas, por consequência também de tudo isso, nós temos o problema econômico. Nós temos o crescimento já do desemprego. As pessoas elas estão em casa sem poder tomar decisões alguma. As contas chegam. Quer dizer, a pessoa que é pai de família ou mãe de família, que cuida da sua casa, tem a preocupação com os filhos, escola, ou seja, se desencadeia processualmente muitas coisas nesta hora. Aí então o quê? Eu não consigo resolver o meu problema, eu entro no meu desespero. E o desespero de cada um tem uma reação diferente em cada organismo e em cada mente também. Então as pessoas vão buscando as suas válvulas de escape para esta hora, e outras não conseguindo lidar com as suas respectivas emoções, como você coloca, cresce a violência doméstica. Cresce por quê? Porque as pessoas elas estão vivendo tão confinadas que elas não estão tendo mais paciência. Eu acho que paciência é um grande exercício que todos nós precisamos ter. Nós precisamos da estratégia certa, né? Ou você tem a sua própria estratégia, ou você vai ser parte da estratégia de alguém. Então você tem que buscar a sua própria estratégia. Por isso que você tem que buscar esse autoconhecimento, sim. Você tem que, além de se autoconhecer, você tem que não somente exercer esse autoconhecimento de uma forma teórica. É o que eu vou fazer com aquilo que eu conheço acerca de mim mesmo, né? Então é tempo de gente reavaliar as nossas vidas, as nossas prioridades,
é tempo realmente de a gente considerar de que é necessário que haja, eu vou usar a palavra quebrantamento, tá? Porque quebrantamento está muito ligado a eu me render. Eu tenho que me render a algumas coisas. E rendição, ela é benéfica, porém na nossa cultura nós não entendemos o princípio da rendição, porque se render para as pessoas é como derrota. Vou dar o exemplo de um lutador do boxe. Chega um momento lá que ele perde, ele bate, ele se rende. Então, o sentimento de muitas pessoas de render-se é perder, estar derrotado, quando nós temos que ressignificar o render. A rendição, na verdade, para reconhecer de que eu preciso diminuir. Há um teólogo chamado John Knox que ele dizia o seguinte, Patrícia e queridos que estão conosco na live, ele dizia o seguinte, que o começo da grandeza é ser pouco, a amplitude da grandeza é ser menos e a perfeição da grandeza é ser nada. O que é ser nada? Não é dizer que nós temos que nos banalizar. Não é isso que eu estou dizendo. O que ele quer dizer que ser nada é... Tudo também, né? Exatamente. É reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Quando é que nós estaríamos, vamos ser sinceros, quando é que nós estaríamos batendo palma para enfermeiros na porta de um hospital? Quando é que nós estaríamos valorizando as pessoas que cuidam das ruas para que elas se mantenham limpas, para que todos nós possamos ter um padrão de higiene melhor? Às vezes nós não valorizamos esses profissionais. E agora então os nossos olhos se voltam a eles. E nós precisamos pedir perdão até mesmo a nós mesmos por isso. Porque às vezes nós nos julgamos como o que eu faço é melhor do que o outro faz. O que eu tenho é melhor do que o outro tem. E aí então eu vou descobrindo que nós estamos no mesmo barco. E nós precisamos uns dos outros. Assim, quando o meu dente dói, eu preciso me recorrer a você. Assim, quando você tem o seu problema, você precisa recorrer às outras pessoas. Ou seja, a conclusão para mim é: pessoas precisam de pessoas. Sempre. Pessoas precisam de pessoas. Alguém me perguntou, qual é a lição que você pode tirar de tudo isso para a sua vida? Eu digo, a lição para mim particular é esta. Pessoas precisam de pessoas. Eu preciso de pessoas e pessoas precisam e precisarão de mim e nós temos que agora aprender a olhar isso com uma lente diferente. Aí é que está a grande questão, né? Aprender a olhar de forma diferente. Que as coisas possam voltar, mas não voltar. Eu não gosto dessa palavra voltar porque não vai voltar mais, né? Não, isso. Mudar, vai ter que ser diferente. Se as pessoas não começarem a valorizar, né, não só essas coisas, mas ontem a gente falou muito aqui da natureza, né, do que a gente tem hoje, do planeta, do como as coisas estavam, a tendência é vir um outro problema, até maior. Claro, sem dúvida. Com certeza. Porque a gente está sendo preparado a todo tempo. Eu vejo hoje os meus pacientes, as pessoas que eu acompanho, as pessoas que estão em tratamento ou que estão no processo de autoconhecimento, elas não estão com muitas dificuldades. Não? Existe o medo, às vezes, normal, né? Mas não existe o pânico, não existe o desequilíbrio, porque já estavam se preparando para alguma coisa que acontecesse para tirar a gente do conforto, né? Ou da rotina, do lugar comum. Ninguém se movimenta quando vê a luz. Nós nos movimentamos quando sentimos o calor, né? Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Que eu sempre falo, né? Que eu sempre comento no consultório também. Não adianta querer ficar parado. Não adianta querer ficar fixo num lugar só. Agora eu achei o meu lugar confortável aqui. Agora eu vou ficar aqui quietinho, não vou fazer, não preciso fazer mais nada. É claro que precisa. Precisa estar sempre em movimento. Precisa estar sempre se adequando. Porque as coisas vão continuar mudando. E não é porque a gente está num momento agora de grandes mudanças que as mudanças vão parar de acontecer, né? É verdade. Então, igual você está falando, o que a gente tira disso? O que a gente aprende disso? O que a gente aprende com a gente mesmo? Para que as nossas bases sejam fortalecidas, para que o nosso
dia a dia, o próximo dia, se ele existir, ele possa ser um dia mais agradável, um dia de menos sofrimento, vamos falar assim. Porque Sim. sofrimento não vai deixar de existir nessa terra, né? Claro, não vai Ou deixar. você acha que vai? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos sujeitos a todas as coisas. Eu gosto de uma palavra, que é a palavra peregrino. Eu Ah, acho que nesta terra nós somos todos peregrinos porque nós temos prazo limitado de vida. Uns vivem 50, outros 60, 70, 80, outros morrem assim quando nascem. Ou seja, todos nós temos um prazo limitado. E o que nos espera nesta terra, fruto da nossa própria natureza, é exatamente o sofrimento. E se a gente olhar para o lado da religião quanto a isso, o próprio Jesus vai dizer que no mundo nós teríamos aflições e temos que ter bom ânimo, né? sim. Olha que interessante. Hoje nós estamos, né, no que a nossa nação conhece como Sexta-feira da Paixão, que é onde Sim, a gente relembra, né, todo aquele sofrimento, o sofrimento maior, vamos colocar assim, de Jesus. isso. A gente poderia ter escolhido uma data, uma outra data para fazer essa conversa, mas eu achei muito pertinente. Mesmo a gente está online aqui agora num horário de almoço, provavelmente as Sim. famílias estão reunidas, né? Nós também, O não sei ba- se você já almoçou aí, Só um quebra-gelo aí, o bacalhau deve estar bom na já mesa está das quase. pessoas, né? Eu tô sabendo que o que eu vou apreciar também já tá no ponto ali. Eu falei, Ó, que espera aí um delícia, pouquinho, que daqui a pouquinho eu não tô aí. Né? Porque eu não que queria abrir delícia. mão desse momento, nesse dia, que é um dia que dá Sim, uma abertura muito boa para uma reflexão muito boa. é O que verdade. mais se fala hoje é em sofrimento. Eu, É. eu tenho tentado fazer, eu tenho feito, né, conversas aqui para trazer paz, para trazer leveza, Isso, mas o quanto é importante, de forma sensata, de forma correta, a gente refletir sobre esse sofrimento, né, Vanoi? é E verdade. aí, dentro dessa religiosidade, dentro desse contexto de Sexta-feira da Paixão, eu acho que não tinha outro dia melhor, né? Mesmo algumas pessoas, eu sei que a gente vai deixar gravado aqui, deve ficar por 24 horas, algumas pessoas vão poder entrar só depois, mas é importante a gente aproveitar esse momento, esse tema, esse contexto no dia de hoje, para trazer um assunto que eu preferia correr dele, né? Todos nós preferimos não falar de dor, mas É, precisamos também falar dessa dor, precisamos também sentir essa dor, não é é. verdade? Até pelo coletivo também, né? A dor também é uma dádiva. Isso às vezes é difícil, nos soa muito complicado, mas a dor também é uma dádiva. Se nós não tivéssemos o dom, a dádiva maior, que foi Jesus que sofreu, o que seria de nós hoje, principalmente em relação ao amor? Porque como o cristianismo, sobretudo nesse período da Páscoa, que celebra a Páscoa, que representa a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o experimento da dor dele, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, ele nos presenteou com Jesus, o sofrimento da cruz, e talvez alguém me pergunte, mas por que foi necessário sofrer? Né? Por que foi necessário sofrer? Então, o sofrimento da cruz foi que nos trouxe a esperança de uma nova vida. E a gente, para observar, na própria cultura judaica, só ia para a cruz quem? Quem eram os malditos. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer, então, que Jesus se fez maldição por nós. Tudo isso por amor a todos nós. Mas o que mais também me chama a atenção, e aproveitando esse momento de, de reflexão, de semana chamada Santa, sexta-feira, sábado e o domingo, sobretudo, que é o domingo da ressurreição, porque nem a cruz conseguiu deter o autor da nossa vida, Jesus ressuscitou, Uhum. é que na questão, sobretudo, da ceia, a atitude de Jesus em servir através da cerimônia do lava-pés. É interessante a gente observar isso dentro da questão religiosa, Elizabeth, pelo seguinte: na questão dos judeus sobre todas as coisas, as pessoas caminhavam muito a pé. E
Não tinha asfalto naquela época. Então, quando chegava à casa de alguém, o anfitrião da casa oferecia o seu escravo para lavar os pés daquelas pessoas, os pés, para que os pés pudessem ser higienizados, a pessoa também, e ela então adentrava a casa com os pés limpos para participar daquele momento de visita. E é interessante a gente fazer a ponte para Jesus, porque o que Jesus fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele se colocou na condição de servo. Olha que interessante. E o que ele fez ali? Ele mostrou para nós que, independente dele ser o homem Deus, ele também era servo e que ele tinha vindo para servir. E eu acho que a lição que nós precisamos tirar para nós é que nós estamos nesta terra para servirmos uns aos outros, né? E cuidarmos uns dos outros. E por mais que ele fosse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele estava onde? Se humilhando, se inclinando para lavar os pés dos seus apóstolos. Então a gente aprende que nós precisamos rever as nossas vidas e, sobretudo, olhar para esse tempo de Semana Santa, que por certas famílias estariam reunidas em números maiores, a confraternização muito maior, que nada disso precisa deixar de acontecer. Você pode fazer isto nesse seu autoconhecimento, nessa sua busca pessoal, né? Revendo e agora então valorizando as pessoas que não estão aí com você. Reinvente esse momento, ligue para as pessoas, aproveite o dia de hoje, esse final de semana, ligue, deixe uma palavra de carinho, uma palavra de exaltação, uma palavra de ânimo, né? Porque tudo vai... Para aquelas pessoas que estão em maior sofrimento que a gente. Que estão em maior sofrimento. Nós precisamos acolher uns aos outros. Então, quer dizer, no momento da cruz, o que a gente ouve Jesus falar? Né? Eloi, Elohim, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Havia um momento ali, não era que ele estava só, ele estava se sentindo só pela dor que ele estava atravessando. O sofrimento, eu quero deixar isso aqui para todos, o sofrimento, nós precisamos entender isso. Nós podemos até nos sentirmos sós, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Você precisa compreender isso. Nós precisamos compreender. Nós não estamos sozinhos. Por mais que nos sintamos sozinhos, eu não creio que nós estamos sozinhos. Senão eu vou invalidar a Páscoa. Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou para isso. Né? Da Páscoa, exatamente, ele declarou exatamente isso, né? E eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, né? Então eu posso me sentir só, mas não significa que eu estou só. Mas o problema também é o quê? Que nós usamos dessas datas comemorativas, que têm um significado muito forte, e nós sofremos, às vezes, por não podermos consumir. Olha como é que é a mente do ser humano. A fonte do prazer em cima do ter, e não do ser. Então eu preciso consumir. Eu imagino a aflição de muita gente agora, precisando nos procurar como terapeutas, porque não consegue ir ao shopping. E o meu ovo de Páscoa? E o meu ovo de Páscoa nesta hora? Você vai gastar 5... E meu chocolate de Páscoa? Como é que Exatamente. Porque coelho bota ovo já é algo para a gente ver a questão da necessidade do consumismo. E alguém já Só interferir um pouquinho aí, interromper. A minha paciente comentou comigo, né? O meu chocolate de Páscoa, ainda mais que ela tá numa dieta, inclusive. Eu falei, olha, aproveite, né? Para treinar os seus dotes artísticos, pinte os ovos. Pega a casca de ovo lá do sacanagem. Vai fazer uma pintura nos ovos, são os ovos de Páscoa. Os verdadeiros ovos de Páscoa são os ovos pintados, né? Verdade. Mas a necessidade do você ter, observe isso. Como é interessante as pessoas... Eu sempre digo o seguinte, se você tem na sua casa um guarda-roupa de 2 portas, você fica triste, porque você queria um de 4. E aí você consegue um de 4, você fica triste, porque agora você queria um de 6. E aí você vai aumentando as coisas. A gente diz que não tem nada. Experimenta fazer uma mudança de casa para você ver o quanto você tem. E muito das coisas que nós temos, nós não sequer usamos e nem sequer consumimos. Mas nós somos extremamente consumistas. Então, alguém já definiu que consumismo
é você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece. Olha só, essa Né? é a melhor de todas as definições que eu já ouvi. Tem Consumismo. que Vou guardar. repetir. Repete, repete. Vamos ver se alguém quer Consumismo é anotar aí. você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece. E aí, essa é uma realidade. Então, as pessoas hoje estão neste sofrimento, né? O que é uma neurose? Neurose é tudo aquilo que nos ocasiona dor. Então, quando você está num processo terapêutico com alguém, você nunca pode minimizar a dor daquela pessoa, por menor que ela seja. Você não pode minimizar. Mas às vezes você vai observar que o grande problema é que as pessoas elas estão dando importância àquilo que não tem importância. Então você precisa fazer com que elas compreendam isso. Elas não vão sofrer pelo fato de não ter. Elas têm que aprender a ressignificar as coisas e valorizar aquilo que elas têm. É compreender que nós não estamos na época do desperdício. Nós não podemos desperdiçar tempo, não podemos desperdiçar sorriso, não podemos desperdiçar alegria, não podemos desperdiçar comida, não podemos desperdiçar as oportunidades todas que Deus está nos dando no meio de todo esse caos. Né? Então, Esse desapego, é um tempo. esse desapego, a gente precisa trabalhar e aprender, porque por mais, eu estou falando por mim, por mais que eu ache que eu já seja desapegada de muitas coisas, agora eu estou tendo que lidar com coisas, até as coisas não materiais, né? Que eu lembro muito de Cuba quando eu falo nessa questão, né? Você já foi várias vezes, conhece muito bem Cuba, né? Viaja o mundo inteiro, mas você conhece muito bem. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionada lá em Cuba é que os latões de lixo, eles vivem limpos, eles ficam vazios. Não há desperdício. Você não vê resto de comida no lixo, igual a gente vê aqui, né? Você não tem ali aquele... você passa perto de um latão de lixo, não tem mau cheiro. Eu fiquei Verdade. impressionada com aquilo, né? A cultura, o aprendizado daquelas pessoas, por quê? Porque passaram por sofrimento, passaram por dificuldades e desenvolveram esses valores a partir da dificuldade que passaram. E estão passando até hoje, porque não é nenhum mar de rosas, né? Então, assim, nós temos que enxergar hoje, acho que cada um dentro do seu mundo, o que é necessário desapegar e o que é necessário preservar para que não haja esse desperdício. Verdade. Como você está falando, eu gosto de falar que a gente precisa se economizar. Economizar energia, né? Economizar tempo. Tempo, então, como diz um grande amigo meu, Eduardo, é a moeda mais preciosa que você tem. Como é que você coloca ela no jogo? Como é que você gasta? Então, é um momento de realmente a gente parar e aprender sobre isso, que é só na dificuldade que a gente aprende, né, Vanoy? Só na dificuldade. É verdade. E tem uma lição que nós podemos aprender. Eu queria... Você está me escutando bem? Sim, estou escutando e estou vendo bem. Eu queria deixar um exercício para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nesta live. Como nós estamos reclusos em casa, você tem uma grande ferramenta terapêutica dentro de casa que talvez você ainda não parou para observar. Não sei se você já fez isso também. A grande ferramenta terapêutica que nós temos hoje dentro de casa, sabe qual é? Você quer tentar imaginar aí para mim ou dizer alguma coisa? Ferramenta terapêutica. Que nós temos dentro de casa hoje, no meio de todo... Qual é o espaço na sua casa hoje que seria a sua maior ferramenta terapêutica? A minha, eu acho que está sendo a cozinha. É isso? Cozinha. Por que é a cozinha para você? Porque... Virei entrevistador agora, viu, gente? Da minha doutora. Olha que ótimo, né?
Porque é um momento que eu coloco em ação, né, o que eu gosto de fazer, eu me exercito, eu pratico, eu estou produzindo aquela alquimia, aquela coisa que vai ser o meu alimento. E é um momento também que eu consigo esvaziar minha mente, porque eu estou focada naquilo. Então, eu consigo, é a minha forma de meditação, vamos falar assim, Sim, para que eu descanse os pensamentos que ficam sempre acelerados, e lógico, a gente tem as preocupações, a gente tem que sim, também dar atenção à parte teórica, né, do trabalho, do aprendizado, do viver, sim, mas é um momento para mim na cozinha, onde eu vou me alimentar, lógico, mas que também sim. eu direciono a minha atenção e consigo aliviar a minha mente naqueles momentos que eu estou ali, né? E Sim. geralmente eu saio dali com um monte de ideias. Já chego Ah, tá vendo? escrevendo, já chego Isso. falando com as pessoas. É interessante. Interessante observar aí o seu ponto de casa, que é a sua ferramenta terapêutica. Mas eu gostaria de desafiar você a todos. Talvez Ah, outros vão dizer assim, é a minha sala, é o meu sofá. Mas eu gostaria que você e que todos experimentassem por um período, depois até nos relatasse através do Instagram como foi a sua experiência, que você usasse a janela da sua casa como uma principal ferramenta terapêutica, pelo menos por uma semana. olha que interessante. Por quê? Porque Explique. você está. Vou explicar. Porque você está dentro de casa e você está isolada, vamos assim dizer, do mundo, no sentido do mundo cosmos, né? Não do século, mas do mundo cosmos, daquilo que você vive o dia a dia. Então, as informações que você recebe é através das redes sociais, é através da televisão, é através das ferramentas tecnológicas que nós temos e estamos dentro de casa. Aham. Mas quando você vai para a janela, você vai começar a fazer uma leitura muito interessante, porque você vai começar a ver o espaço do entorno de onde você vive cada dia de uma forma diferente. Eu vou te dar esse exemplo. Eu estava na janela do meu quarto, tem até a música aí, né? Eu estava na janela do meu quarto e em frente ao apartamento que eu moro, tem uma casa e tinha uma árvore muito grande. Esta árvore, há um tempo atrás, ela foi cortada. Enquanto a árvore estava lá, toda vez que eu olhava para a janela, eu via especificamente aquela árvore. Depois que cortaram a árvore, eu pude observar o que estava em torno. Eu comecei a ver um lado da cidade de Belo Horizonte, da onde eu vivo, como eu nunca tinha visto. Eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes que eu nunca tinha prestado atenção. Eu comecei a ver beleza em coisas que eu nunca tinha parado para pensar. É interessante, eu tenho um cachorro, um Shih Tzu, e eu tenho aqui no apartamento que eu moro uma área de serviço. De vez em quando eu vou até a área e fico olhando, ele vem com as patinhas porque ele quer subir e ele quer ver também. E é Ah, interessante como ele fica observando todos os detalhes. Se passar voando um pombo, ele se desespera. Se ele vê um passarinho, ele tem uma reação diferente da do pombo. Se uma pessoa passa na rua, o comportamento dele é diferente. Por quê? Porque cada vez e para cada lugar que ele olha, ele vê algo de forma diferente. Eu comecei a prestar atenção naquilo. E aí, depois vendo pela televisão, as pessoas hoje sendo criativas no Rio de Janeiro, São Paulo, na Itália, sobretudo, em tanta parte do mundo, as pessoas usando as suas janelas para se comunicar com pessoas que nunca se comunicaram. Então, vão para lá cantar músicas, vão para lá tocar um fazer. instrumento. Exatamente. Então, o que acontece? Você começa a ressignificar até mesmo o ambiente onde você está vivendo. E aí você começa a ter alegria e descobrir que o seu sofrimento não é o maior sofrimento do mundo. E que em torno de você existem coisas belas que você nunca parou para ver porque você manteve a sua janela sempre fechada. Na psicanálise, nós trabalhamos a abertura das janelas da vida. Nós precisamos saber que as nossas janelas, como diz o doutor Augusto Cury,
as nossas janelas, ou elas serão janelas light, ou elas serão janelas killers. Então eu preciso trazer leveza para a minha janela da vida e começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu vou ver o céu iluminado de uma forma diferente. Eu vou ver uma nuvem com um desenho diferente do outro dia. Então, se você fizer a experiência de, pelo menos durante uma semana, abrir a sua janela todos os dias e ele ficar ali pelo menos 5 minutinhos apenas, eu tenho certeza que no decorrer dos 6 dias você não vai ver a mesma paisagem todos os dias. Exatamente isso. Mesmo isolados, nós podemos experimentar algo novo. Sim. Então eu quero dizer para todos aqueles que nos veem, nos ouvem, participam conosco, não desanimem e não desistam, independente da circunstância que você está vivendo hoje. Tudo isso vai passar. Né? Nós não podemos olhar o mundo de uma forma pessimista. Nós precisamos olhar de uma forma otimista todas as coisas. É um exercício que eu queria desafiar a todos a fazerem neste tempo de isolamento. Fantástico, fantástico. Eu preciso interromper um pouquinho, porque eu estou sem o horário aqui, eu não tenho acesso às horas. Você está vendo o relógio? No meu relógio faltam 15 minutos para são 2h45. Ótimo, eu estou sem relógio, mas temos que ir caminhando para um desfecho, porque sim. Assim. Você me convidou, não disse, eu vou dizer isso ao vivo. Você não me disse o tempo. Nós estamos juntos aqui, compartilhando com as pessoas. Que ótimo. Isso foi, eu nem gosto de ficar colocando regras, nem falando nada. Eu deixo correr. Mas assim, quando chega a 60 minutos, eles tiram do ar do nada. E fica parecendo que a gente é mal educado, sabe? Isso. Então vamos administrar o tempo. Fica de olho aí no relógio, porque eu tô aqui sem ver as horas, eu não sei como que é. Mas certo. Olha que fantástico isso, assim, eu tenho uma graça muito grande de ter uma varandinha na minha casa, onde eu tenho minhas plantinhas e eu gosto muito de conviver, de cuidar delas, né? E eu tenho muito esse hábito de olhar o céu pela manhã, abrir a janela para mim é fantástico. Quando eu tenho tempo de ficar um pouquinho deitada na cama, com a janela aberta olhando o céu, se tiver uma árvore, então, eu acho isso uma das coisas mais gostosas do mundo, né? Mas, assim, fantástico como você está colocando isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não têm tempo para parar para olhar na janela. Não tem tempo para parar para olhar a lua. Não tem... A gente fala, mineiro, né, da roça, costuma falar assim, você não é mineiro, mas mineiro fala assim, a gente não tem sofrimento para fazer tal coisa, não. Não ter sofrimento para fazer tal coisa é ter paciência. Esse exercício de paciência, principalmente, é o exercício que não é possível, né? Que as pessoas não podem tentar agora nesse momento. Porque essa correria do dia a dia, essa falta de tempo, ela tem que acabar. Com certeza. Espero que todos que estejam assistindo, quem não pegou aí, quem entrou agora, algumas pessoas estão entrando depois, voltem depois, assistam o vídeo todo. Gente, isso realmente vai gerar muitas mudanças em cada um que fizer, né? Esse é um tempo que nós precisamos aprender com todas as coisas. Como eu disse, nós não podemos sermos pessimistas. O pessimista, ele vê uma calamidade em cada oportunidade. E o otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Então, registre isso. Nós precisamos ser otimistas. Nós precisamos ver a oportunidade em cada calamidade. E quantas oportunidades estão vindo agora, né? Exatamente, né? Por quê? Porque quando a pessoa, só para concluir aqui essa parte, quando a pessoa ela é pessimista, ela enxerga o tamanho do problema de uma forma isolada. Ela vai dizer, nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar lá, nós não vamos vencer. O pessimista também, ele espalha o negativismo em todo o seu redor, né? Contagia as pessoas, porque o pessimismo é um vírus e contagia as pessoas. O pessimista também, ele superestima o tamanho do problema.
né? Estamos vivendo um problema real, mas nós não podemos fazer disso algo que é maior do que a gente mesmo. O pessimista, ele perde a chance, voltando para a religiosidade, ele perde a chance de exercitar a fé, né? Então nós precisamos ter uma visão otimista da vida. Quando eu tenho a visão otimista, eu olho as oportunidades em primeiro lugar. Então eu penso assim, o que eu posso aprender com tudo isso? Que oportunidade isso vai gerar na minha vida? Quando eu penso de uma forma otimista, em vez de eu não ter fé, eu vou fazer o contrário, eu vou colocar fé para guiar a situação. Eu vou acreditar que eu vou conseguir, eu vou batalhar em cima daquilo. Quando eu sou otimista, eu faço a minha parte. O grande problema é que nós estamos esperando que as pessoas façam. Parem de assistir os outros aplaudirem, as outras pessoas. Comece você a aplaudir. Pare de ser um espectador daquilo que os outros estão fazendo. Comece você a fazer alguma coisa por alguém. E é isso que nós precisamos entender. Todo otimista, ele não é guiado pelo medo. Nós não podemos ser guiados pelo medo. E nós precisamos declarar nossa total dependência e confiança em Deus. Vou confiar nele. Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Então, fechando a psicanálise com a religiosidade, eu tenho que entender que eu tenho um Deus, segundo um teólogo chamado Langston, ele dizia que Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que cria, sustenta e governa todas as coisas. Então, Deus é governador de tudo. Eu preciso acreditar nisso, na religiosidade. E na questão da psicanálise, eu preciso cuidar de mim mesmo, porque doente para cuidar de doente é mais difícil. Então eu preciso estar são para gerar sanidade na vida de outras pessoas também. E aí a gente consegue viver esse tempo de crise. Quero deixar essa minha parcela de contribuição, fechando com essa questão do pessimismo e do otimismo. Então não seja pessimista em nenhum momento, seja sempre otimista. O pessimista, repetindo e para mim terminar a minha parte, o pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade, mas o otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Que nós busquemos as oportunidades, que possamos abrir as janelas e ver que tem sempre coisa boa para a gente. É isso. Perfeito, perfeito. Exatamente. Muito bom. Isso mesmo. Essa busca, ela tem que ter um propósito. Com certeza. Esse momento, ele tem que ter um fruto. Não é só trabalho, não é só sofrimento, ele tem que trazer alguma coisa para a gente. E o quanto isso vai trazer? Experimentem fazer o exercício, experimentem exercitar o otimismo, como o Vanley está falando para a gente. Experimentem que vocês já vão se sentir diferentes, já vão sentir pessoas melhores, no mínimo, né? Agora, vamos pensar bem, né? A fé, onde que anda? Eu sei que muitos aí têm a sua religiosidade em dia, vamos falar assim. Mas como a nossa fé anda mexida, né? Ultimamente. É verdade. Bastante mexida. E olha que momento bom para a gente também exercitar isso. Olha que momento bom para a gente refletir sobre isso. Não é uma simples santa, não é só o assunto do sofrimento. É o nosso assunto, é o nosso dia a dia, a nossa vida real hoje. É o que a gente é, o que cada um está passando. Cada um da sua forma. Né? Que seja por um parente, por um amigo, que seja por você mesmo, que seja pela dificuldade de reaprender a ficar em casa. Veja só a nossa contribuição, a minha contribuição, a do outro. Como que a gente integra tudo isso? Como que isso vai reverberar? Como que isso vai refletir para a gente? Se existiu amanhã, que eu gosto de falar que o amanhã não existe, a gente precisa viver o hoje, mas se existiu amanhã, como que esse amanhã vai ser devolvido para a gente? Será que num outro momento a gente não vai precisar desse apoio do outro? É uma coisa que, né, todo mundo tá aí falando e repetindo, mas isso está vindo do coração? É verdade. O nosso tempo está findando, eu fiquei de controlar o relógio. E eu quero agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos.
Quero dizer a todos que vocês podem ter acesso ao meu e-mail e aí ao meu contato também. Meu e-mail é meu primeiro nome, vanoi_1, @hotmail.com. Quero agradecer a você, doutora Elizabeth Patrícia, por esse convite, para estarmos juntos neste tempo, compartilhando um pouco com as pessoas que estão nos acompanhando. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aí durante toda esta live e quero fechar a minha fala citando um dos momentos em que o Senhor capacitando e animando Josué num dos momentos mais difíceis, que era substituir um líder que estava morto, que era Moisés. Ele tinha que substituí-lo agora para conduzir o povo de Israel. E ele vai dizer para ele exatamente isto: tão somente seja forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero deixar isso com todos vocês. Tão somente esforça-te e sejam corajosos. Não temam e nem se espantes, porque o Senhor Deus estará com todos vocês por onde quer que vocês andarem. E nós vamos sair dessa fase o mais rápido possível, que todos possam exercer o otimismo, a fé em Deus, uma feliz Páscoa, porque Páscoa para nós representa vida. Cristo vive. E essa é a razão da nossa alegria, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Deus te abençoe, doutora Elizabeth, e continue lhe usando aí também no seu lindo trabalho, e nós estamos juntos neste processo para continuar ajudando as pessoas a viverem uma vida nova. Que todos possam abrir as janelas. Um abraço. Amém, para você também. Muito obrigado pela sua grande contribuição aqui para nós, com certeza, né? As pessoas que estão aqui, as pessoas que vão assistir depois, elas vão ser muito beneficiadas com essa nossa contribuição, e principalmente com os seus conselhos, os seus exercícios, a sua reflexão, que foi excelente, muito bom mesmo, muito bom. Esse momento propiciou para a gente um grande encontro que, na verdade, você trouxe muito mais do que eu esperava, isso eu vou confessar. E sou muito agradecida de tudo isso. Por mim, estou falando por mim também, né? Claro, primeiramente por mim. E depois eu tenho certeza que muitas pessoas vão comentar e vão agradecer mais uma vez o seu trabalho e te parabenizar também. Viu? E força e fé para continuar, né? Exatamente. Eu que agradeço também e dizer, eu tenho visto aí durante toda a semana o seu trabalho, durante não só essa semana, mas trazendo reflexões muito importantes para a sociedade nesse tempo, trazendo pessoas para estar participando com você e, assim, externar aqui a nossa gratidão pelo seu trabalho, pela sua visão de estar proporcionando a todos nós um tempo de reflexão com vários profissionais de várias áreas e trazendo, assim, uma edificação muito importante para a sociedade nesse tempo, né? Então, assim, parabenizar. Exatamente. E parabenizar aí a todos os outros que já participaram desse tempo com você e outros que virão pela frente e que tudo saia bem para todos nós. Abramos, pois, as janelas. Um abraço. Um abraço para você também.